Oi, meu nome é Vanessa e hoje eu vou falar sobre os principais elementos do Estado, que é território, povo, população, nação e poder. Vou começar falando sobre território. Território ele serve para delimitar até onde o poder de um Estado vai, até onde esse poder vai exercer sobre as pessoas. Todo Estado exige um território. É imprescindível que dentro de um território haja uma organização de suas funções, de regularizar, coordenar e controlar suas ações políticas, jurídicas, administrativas. E o que seriam essas ações políticas, jurídicas e administrativas? São os elementos normativos que organiza o Estado, as pessoas. E também tem a questão da distribuição das suas funções do poder nesse território, dentro do Estado. Há três propriedades do território. A primeira é a impenetrabilidade subjetiva, que significa que dentro de um território só pode haver um Estado. Não pode ter dentro de um território dois estados comandando. Tem que ser um estado e ele vai agir com seu poder exclusivo. O outro ponto, o segundo ponto da propriedade do território é que o estado ele exerce seu poder de acordo com essa delimitação territorial. Esse poder que vai ser sobre as pessoas. E também temos o terceiro ponto, que dentro de um território há uma defesa nacional. Cada território, cada estado tem seus guardas, uma defesa nacional de defender o seu estado. E também a exploração dos recursos naturais. Tudo que está dentro desse território, que é desse estado, pertence ao estado, não é de outro estado, é seu, é do seu estado, certo? Falando sobre agora população, população é uma questão quantitativa, ou seja, é o número de pessoas que habitam esse território. E em população está incluso os estrangeiros. É bom lembrar disso porque nas questões costumam confundir população e povo. Em população, os estrangeiros estão inclusos. Em povo, os estrangeiros não estão inclusos. Lembre-se disso. Então, população é basicamente isso, tá? Não vou me aprofundar muito, porque aqui é um resumão, entende? Para você ter noção do que seja quando aparecer algo assim específico. Vou falar agora sobre povo. Povo é um elemento constitutivo do Estado. O povo ele possui uma identidade e ele possui um vínculo de cidadania com o Estado. Por exemplo, os eleitores, tá? E dentro do povo não está incluso os estrangeiros. Os estrangeiros não estão inclusos em povo. O povo ele seria um objeto de prestação do Estado. O Estado ele desempenha determinadas funções para a sociedade. E essa função ela tem uma prestação que tem como destinatário o povo. Resumindo, o Estado faz uma prestação ao povo, faz coisas, como por exemplo, estabelecer garantias de segurança, saúde, educação. Isso são prestações dadas ao povo pelo Estado. E o povo ele é um sujeito responsável pela formação da vontade do Estado. O povo ele vai eleger quem está ali no poder do seu Estado. É assim que o Estado ele é formado, pela vontade do povo. Agora falar sobre nação. A nação é um conjunto de indivíduos que viveram de uma mesma história, que possuem uma mesma tradição, que falam da mesma língua. Eles se sentem pertencentes uns aos outros, se identificam. Um Estado
só pode ter um povo, mas o Estado pode ser habitado por várias nações. E em uma mesma nação pode estar pertencente a vários estados. Um exemplo disso é no Brasil, as nações indígenas. Dentro do estado aqui do Brasil, tem os índios. Os índios, eles possuem uma nação. Eles têm uma cultura, uma vivência que é só deles, uma língua só deles. Que é o exemplo do Tupi e do Guarani. Eles estão dentro do Brasil e ele tem uma culturas diferentes das nossas. Então, eles são um exemplo de uma nação dentro de um mesmo estado que possui outras nações, além da deles. Agora vamos falar sobre soberania. Quando se fala em supremo poder politicamente, a gente associa a rei, né, a monarca. E o que seria esse supremo poder politicamente? É aquele poder em que o rei faz tudo o que ele quer. O poder dele está acima de qualquer outro e não pode sofrer limitações. Isso está ligado ao supremo poder politicamente. Você lembra, né, dos reis, dos monarcas. A soberania, ela evolui. O supremo poder passa a ser mais jurídico e possui dois pontos, que é o ponto de vista interno e o ponto de vista externo. O ponto de vista interno, o Estado ele passa a respeitar os direitos fundamentais dos indivíduos, que seria proporcionar saúde, segurança, educação, moradia. E do ponto de vista externo é que um Estado forte, ele não pode simplesmente do nada atacar um Estado mais fraco, porque existe uma série de regras internacionais, que não pode algo simplesmente iniciar uma guerra sem analisar essas regras. Isso seria do ponto de vista externo. E antigamente, né, do ponto de vista político, supremo poder politicamente, não tinha regras, era o rei acima de tudo, sem limitações alguma do seu poder. Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre formas clássicas de governo. Valeu!